Pra que eu me arrumei? Pra eu me animar pra lavar a louça. E me sentir melhor, né? Porque os últimos dias seria assim. Seria um período que Daniel 12 fala, que pra mim é a continuação do capítulo 11, mas eles colocaram o capítulo 12 como se fosse um novo começo de um capítulo, mas não, é uma continuação ali, pelo menos até o versículo 10. Até o versículo 10 de Daniel, pra mim é o capítulo 11 ainda. Aí depois seria o capítulo 12, quando se revela os últimos finaizinhos do tempo, dos dias, e como seria. E ali fala uma parte desses dias, no profeta Joel fala outra parte, o profeta Ezequiel dá mais detalhe militar, de como estaria no mundo militar, e o profeta Isaías ele fala como estaria a igreja, como estaria no mundo espiritual. Então, assim, eles tinham, cada um, como igreja, tem sua função, né? Eu amo minha função de ser mulher, de lavar louça, eu gosto, tá? Eu já fui uma adolescente, uma criança, que não tinha muitas essas obrigações de ficar limpando casa. Não tinha. E eu também, quando eu não queria, eu não fazia. Eu era bem determinada quando criança e só piorou adulto. Quando eu sou adulta, eu já sei das minhas obrigações. Agora, eu falava assim pra mim, quando eu era criança, às vezes quando chegava, vai lavar a louça, você vai fazer isso. Eu falei, se eu sou criança, eu não tenho muita obrigação não disso. Até o meu filho é assim comigo, e eu concordo com ele. Então, por isso que a gente tem que morar, eu e ele, na nossa casa, porque a gente, quando há dois concordando, eles andam juntos. Se não concordam, não andam juntos, né? Então, por exemplo, eu tô, por enquanto, até a minha casa ser liberada, eu tô morando novamente com os meus pais, e dessa vez a gente vai para não voltar. Esperar a volta de Jesus e ficar na nossa casinha. E recomeçar tudo de novo. Porque a gente vendeu todos os móveis, máquinas de lavar, e aí, pra estar aqui. E depois recomeçar tudo de novo, e a gente sempre fez isso nas nossas viagens. Sempre fez isso. E no começo, pra quem não gosta de mudança, é ruim, né? Já não é o meu caso. Eu gosto de viajar, eu gosto de mudar, eu gosto de ter novas oportunidades. Deus nunca deixou faltar, né? Eu já fiquei 1 ano sem geladeira, mas com os meus pais perto, a gente podia ir pra lá, pro condomínio onde eles moravam, né? Então, não é uma vida difícil de viagens, não, de pregação. A gente prega na rua. Eu e meu filho é mais corajoso que eu. Então, como eu tava falando, Oi, filho? Foi? Mamãe tá conversando aqui com o pessoal. Fala um oi aí pro pessoal. Oi, Jesus está voltando. E ele prega falando isso, né? Tem hora que eu sinto uma pressão tão grande que eu falo, não, filho, tá bom, já falou. Que aí eu tenho vontade de ir pregar e falar outras coisas. Mas ele fica o tempo todo falando, Jesus tá voltando, Jesus tá voltando, Jesus tá voltando, Jesus tá voltando. Só que quando ele fala isso, as pessoas que estão ali ouvindo toda hora, já ouviram, né? Mas as pessoas que estão passando não ouviram. Então ele continua pregando. E ele é muito corajoso. E aí eu fico ali intercedendo e também falo às vezes, mas é mais ele que fala. Ele fala bem alto, Jesus tá voltando, né? Ele grita mesmo e fala. E eu chego aqui e explico para vocês, né? A questão do livro de Ezequiel, por exemplo, fala da área militar. Isaías fala mais de um termo espiritual, mas também tem militar. Daniel fala militar também. Daniel fala de governos, porque cada um tem seu papel. Então, por exemplo, tem um profeta que ele era fazendeiro. Ele cuidava de plantações e Deus mandou ele sair da fazenda e ir para a cidade e profetizar. Dizer que
Jesus ia voltar e todos eles falaram sobre a volta de Jesus. Todos eles falaram, tá? Só que aí o tradutor, né, embaralhou tudo. Mas tem como entender a parte de Jesus volta, como eu falo. Se você for olhar as datações, né, dos nossos dias, as datações não dos calendários que eles usam, porque os calendários deles, até o de Israel, ele é estranho. Porque eles têm dois calendários, eles têm um calendário civil e eles têm um calendário religioso, que é os ortodoxos, né? Não tem nada a ver com o calendário civil da nação que foi elaborada por homens, né? Foi feita por homens. Mas também para abrigar essas pessoas que não acreditam em Jesus e ainda esperam o Messias deles. Então eles não tinham lugar no mundo para ficar, todo mundo não gosta deles, o mundo inteiro não gosta deles, né? Como também não gosta dos protestantes. E aí eles fazem uma falsa perseguição aos idólatras, né? Eu já falei disso, que os idólatras não herdam o reino dos céus e eles não são cristãos. Se tem uma pessoa idólatra, se diz cristão, não é cristão, porque não tem como você adorar dois deuses. Ou você adora a imagem ou você adora Jesus, não tem outro termo. E aí, para finalizar, faz tempo que eu tava querendo falar, né? Sobre a questão da volta de Jesus, ter datações, que eu falo e repito novamente isso. E que há a possibilidade de estarmos mais perto do que imaginamos. Quem não estiver preparado não vai entender. Eu comecei a entender que nós estávamos nos últimos dias no meu divórcio. Porque eu estava lidando com o espírito do anticristo em casa. Então eu entendia, porque desde criança eu vejo o mundo espiritual. E aí eu comecei a buscar a Deus. Falei assim, eu preciso buscar para entender o que está passando na cabeça da pessoa. Por que do nada virou assim. Do nada assim, ele já tinha aquela vontade de buscar Deus, de estar com Deus. De repente ele não quis mais. E eu sempre ficava pensando no filho pródigo, né? E como ele era novo convertido quando eu conheci, eu tive também essa fase quando eu era mais nova, de quando a gente aceita Jesus, abre a nossa mente espiritual para as coisas que a gente nunca viu na nossa vida, e aí a gente acaba acontecendo uma crise de identidade. Só que eu percebi que depois de um tempo, ele conversando, que não era não só uma crise de identidade, mas era ele com Deus. E aí por isso que eu nunca briguei, sabe? Chegava em casa, eu tava aqui assim, ó, do jeito que vocês estão me vendo, lavando a louça, né, arrumada, trabalhando, fazendo as minhas coisas. E nunca dei muita atenção. E quando eu chorava na presença de Deus. Sempre fiz isso. E quando eu precisava gritar, chamar atenção, eu gritava, chamava atenção. Eu nunca fui quietinha, não. Nunca engoli, não, certas coisas. Você escutar certas frases do diabo, se é o diabo que tá falando ou é a tua boca, porque o coração fala que o coração... A boca fala que o coração tá cheio. Eu confundo às vezes. A nossa boca fala que o coração tá cheio. Então, se a pessoa tá falando certas coisas, tá saindo do coração dela. Tá saindo do coração dela, não é o inimigo. Não é caso de libertação. Agora, existe caso de libertação. Então, eu sempre consegui ver essas situações, né? Então, é isso, gente. Tá terminando aqui o tempo do vídeo. Entendam que a pessoa fala que o coração dela tá cheio, tá? E tem coisa que não é espiritual, é do caráter da pessoa. Então, aí eu fui descobrindo e identificando isso ao longo do tempo, né? Graças a Jesus por isso. Que aí a gente não fica enganado, né?